Graça e paz, meu querido e minha querida. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso do Apocalipse. Nós já estamos aqui, passamos o capítulo 1, falamos ali sobre a primeira visão de João na terra, que ele vê o Cristo glorificado. Vimos o capítulo 2 e o capítulo 3. Capítulo 2 ali falava sobre as 4 primeiras igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Capítulo 3 falando sobre as 3 últimas, que eram Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora nós vamos para o capítulo 4 e capítulo 5 e vamos estudar aqui, né, o que é que se dá nessa próxima visão que João ele vai ter. Então, aqui nós vamos ter uma transição do cenário. Primeiro, estávamos vendo sobre a terra. João ele estava na terra e vendo a visão ali onde ele estava, na ilha de Patmos. Sendo que o que acontece? Há uma transição. Capítulo 2 e 3 detalham a era da igreja. Ali as 7 igrejas que estavam ali na Ásia Menor. Então, a palavra igreja, né, que está no capítulo 2 e 3, mencionada 19 vezes nos 3 primeiros capítulos, desaparece completamente agora. E a partir desse ponto, até o final da tribulação. Observe que depois que o capítulo 3 acaba, nós só vamos ouvir falar de igreja agora, no capítulo 19, após o período tribulacional que contempla do capítulo 4 ao capítulo 18 do livro do Apocalipse. Então, capítulo 4 até o 18, a gente não vê falar de igreja. Nós vamos estar vivendo ali a tribulação. É por isso que nós entendemos, que nós acreditamos, que a igreja não passará pela tribulação. A igreja estará antes que a tribulação ocorra, a igreja será poupada e será levada e arrebatada para estar com Cristo, aguardando o período tribulacional, que é um período de 7 anos. O chamado sobe aqui. Então, no capítulo 4, versículo 1, a gente vê: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, João ele passa ali do cenário da terra para o cenário celestial. Então, ele agora vai ver as coisas do céu, né? Ele vai começar a enxergar as coisas que estarão ocorrendo no céu. Então, essa voz é como uma voz de trombeta, alusão direta a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Né? Então, a experiência de João serve como um protótipo da igreja removida antes da ira, antes da tribulação. A gente entende que a tribulação vai ser um período de ira divina, um período de tratamento de Deus para com o povo de Israel. Então, quem vai estar na tribulação? O povo de Israel, porque o povo de Israel não crê que Jesus Cristo é o Messias, e também aqueles que eram da igreja, que eram gentios, mas de certa forma não foram arrebatados. E aí ficaram na terra e irão passar pela grande tribulação. O centro do universo. Então ele passa então a ver o trono de Deus, o trono da glória. E antes de qualquer selo ser aberto, ou qualquer trombeta soar, João descreve a majestade estática de Deus. Então ele vê lá jaspe e sardônio, né? Glória translúcida e vermelha. No versículo 3, a gente observa que diz assim: e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe a sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Então veja só, jaspe e sardônio são pedras preciosas que mostram ali uma cor translúcida, vermelha, simbolizando santidade e simbolizando justiça. E temos também um arco-íris de esmeralda. Veja só, um arco-íris, o círculo completo de verde, vida, que aparece antes do julgamento, lembrando a aliança de misericórdia. O arco-íris que nós podemos entender aqui, que fala no capítulo 4, nada mais é do que Deus ele ratificando a sua aliança lá com Noé, quando ali ele mostra a Noé aquele arco-íris, né, informando que ele ali tinha um pacto com Noé. Então ele aqui traz novamente essa figura do arco-íris que estava lá em Gênesis e agora está no Apocalipse, mostrando lá no céu que Deus ele mantém o seu plano com o homem. Porém, ali vai começar um período de 7 anos de juízo divino, onde vai ser derramado as taças, onde vai ser tocadas as trombetas e onde vão ser abertos os selos, fazendo com que todo aquele povo ele passe por essa ira divina, por esse juízo. Porém, lembrando que Deus ele estava ali mostrando o seu arco-íris para ratificar, como eu já falei, a sua fidelidade e o seu pacto, a sua aliança para a comunidade, de não matar, de não acabar com a raça humana, mas sim tratar com o seu povo, que era o povo de Israel ali na grande tribulação. Então,
vamos falar aqui sobre o mistério dos 24 anciãos. Então, ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas. E tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Apocalipse, lá no capítulo 4 e no versículo 4. Então, quem são esses anciãos? São anjos? É Israel? É a igreja, né? Então, algumas estratégias de identificação. Observe a postura, né? Eles estavam ali vestidos de vestes brancas, que simboliza ali pureza, simboliza ali santidade. Ali eles tinham as suas coroas sobre a cabeça, que é a coroa de ouro, né? As suas cabeças tinham as suas coroas, ou seja, eles eram vitoriosos. Então observe que quem era vitorioso? Quem era purificado, santificado? Era Israel? Eram anjos? Você vê em algum outro texto na Bíblia que anjos tinham coroas? Não. Então, certamente, né, apesar de que existem várias teorias a respeito desse assunto, mas nós acreditamos, nós entendemos sim que quem faz parte desses 24 anciãos nada mais é do que a igreja do Senhor que foi arrebatada. Então a igreja do Senhor arrebatada simbolizam aqui o povo de Deus, redimido, puro, santificado, coroado, né, e ali vestido de vestes brancas, sentado em tronos como vencedores ali para poder contemplar a glória de Deus e estar com Deus ali durante os 7 anos. Então, nós podemos ver que anjos nas Escrituras geralmente aparecem de pé diante de Deus, servindo a Deus e não reinando com Deus, né? Ao contrário dos anciãos, que aqueles estão sentados em tronos ao redor de Deus, ao redor do trono de Deus, que ali implica que eles estão também em uma posição de corregência. Eles estão regendo ali também, juntamente com Deus. E Jesus promete à igreja, né? Apocalipse 3:21. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Então observe como tem essa relevância de sentar em trono. Então você não vê anjo sentado em trono. Você vê apenas ali ele prometendo à sua igreja sentar no trono, aquele que vencer, aquele que conseguir vencer e for arrebatado. Temos outra evidência, né? Vestes brancas, que simbolizam justiça e glória final. E a coroa, que é a palavra grega que significa Stéfanos, que é coroa de vencedor. Não diadema, que é também outra palavra para coroa na Bíblia, que tem a ver com rei, né? Que ali é a coroa de Cristo. Mas Stéfanos aqui, no capítulo 4, se refere às coroas de vencedor, que eram as coroas usadas à época, que eram coroas de louro, né? Que eram entregues àqueles atletas que ganhavam ali as competições esportivas. Então, a entrega das coroas ocorre no tribunal de Cristo. Se eles já estão coroados em Apocalipse 4, o arrebatamento e o tribunal já ocorreram. Então, eles já passaram pelo arrebatamento e já passaram pelo tribunal, eles já receberam a sua coroa. A gente pode entender isso aqui lá em 2 Coríntios capítulo 5, quando Deus fala sobre o tribunal de Cristo. E ali ele diz que algumas das suas obras dos crentes vão ser ali avaliadas. Ali ele fala que vão ter obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, de feno, de palha e de madeira. Então, observe que as obras que forem reprovadas pelo ouro os crentes passarão pela sua recompensa, mas terão galardões diferentes daqueles que vão ser coroados com obras, com coroas que representam ouro, pedras preciosas e a prata. Agora nós temos, queridos, o livro selado e o diadema, né? O dilema, melhor dizendo, que é o Apocalipse capítulo 5 ali, que João ele passa a ver um rolo, né, selado com 7 selos. Observe que os rolos, né, à época, eles eram ali enrolados com aquela cor meio marrom, né, e eles eram enrolados com laços, com cordões e ali selados com cera, né, muitas vezes ali fazendo com que ninguém poderia abrir, somente aquela pessoa a quem fosse entregue o remetente, o destinatário daquele material, daquele conteúdo. Então, era um título de propriedade. E a pergunta que se faz é: quem era digno de abrir esse livro e desatar os seus selos? E eram 7 selos. E também a Bíblia diz que esse rolo ele era selado e escrito por dentro e por fora. Como assim? Porque na época os rolos eles eram escritos apenas por dentro, né? Então o que quer dizer que ele era escrito por dentro e por fora? É justamente para dizer que o seu conteúdo era gigantesco, era grande. Dizem os estudiosos que
se pegasse o rolo que está escrito de fato, o livro do Apocalipse hoje, seus 22 capítulos, e fosse desenrolar, dava ali em torno de 4,5 metros o tamanho daquele rolo que é desenrolado, né? Mas aqui a visão que a gente tem aqui, uma visão metafórica, né? Uma metáfora, uma comparação, ou até mesmo uma ilustração, dizendo que ao ponto que ele era escrito por dentro e por fora, é porque o seu conteúdo era muito grande. Era tão grande que não cabia na parte interior. E tinha que ficar também na parte exterior. Passa a ter um silêncio no céu, ensurdecedor, e João chora. João passa a chorar, dizendo quem é digno, né, de abrir o livro e desatar os seus selos. Então a gente vê o que João ele fica preocupado com isso. Quem vai ser digno de fazer isso, né? Então aparece a figura do cordeiro, né? Que é um leão da tribo de Judá, que na realidade é um cordeiro. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, né? E eis o cordeiro como havendo sido morto. Aparece ali um paradoxo. A gente pode ver um paradoxo aqui. Jesus possuindo dupla natureza. O direito legal de Davi, né? Que ele era da tribo de Davi ali, tribo de Judá, significando leão, ou seja, rei. Leão na Bíblia e na história é considerado como o rei dos animais selvagens, né? E também o mérito de redentor do sacrifício, aquele que foi o sacrifício, simbolizando aí os animais do Antigo Testamento, que era um cordeiro, que era morto para poder fazer expiação do pecado da humanidade, de alguém que pecasse. Colocava um cordeiro lá e ele fazia a expiação, a substituição do pecado daquele que pecou, né? Então ele passava a ser ali, quando você matava um animal, se sacrificava, aquele animal levava para ele o seu pecado daquele pessoa que pecou, e ali ele passava a ser purificado. Nesse caso aqui, Jesus Cristo ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro para poder pegar o meu e o seu pecado. Então aqui nesse sentido aqui nós podemos ver que o leão da tribo de Judá, ele se passou por um cordeiro, foi morto, foi sacrificado para poder ser digno de abrir aquele livro, porque ninguém na história tinha a capacidade de poder abrir esse livro e desatar os seus 7 selos. Então podemos entender isso. Então passemos a ter o cântico, a alegria, né? Digno és de tomar o livro, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Todos foram libertos, foram purificados. Todos aqueles passaram então a ter a condição de salvação através desse sacrifício. Anjos não cantam sobre serem comprados pelo sangue. Este é o hino de experiência humana. Os anciãos são, sim, os redimidos. Então temos aqui uma lógica cronológica da cena, né? Primeiro temos a tribulação na terra, começa apenas com a abertura do primeiro selo. Então abre o primeiro selo, então os 24 anciãos, que são a igreja, já está no céu, coroados, entronizados, em Apocalipse 4 e 5. E a conclusão, a igreja é transladada, é levada, é arrebatada para o céu antes do início da tribulação. Então, uma coisa que é muito importante para a gente, que é a nossa visão pré-tribulacionista, é que a igreja do Senhor, você, nós não iremos passar pela grande tribulação. Nós iremos ser arrebatados, nós vamos ser livres desse período, que vai ser um período catastrófico que nós vamos ver aqui no nosso curso. Síntese. A igreja e a ira vindoura. Temos o arrebatamento, capítulo 4, versículo 1. A igreja passa, né, no trono, capítulo 4, capítulo 5, e retorna apenas no capítulo 19, num retorno glorioso. A tribulação aqui vai passar pela terra, que é do capítulo 6 ao 19, e corroborando o que fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Então, não é um escapismo apenas, é uma promessa. A visão pré-tribulacionista que nós cremos fornece a bem-aventurada esperança, né? Que lá em Tito capítulo 2, 13 fala, saber que a noiva do Cordeiro não será objeto de ira do Cordeiro. Não tem lógica você dizer que a noiva do Cordeiro vai passar pela ira do Cordeiro, né? A ira do Cordeiro, ela é sim destinada àqueles que não creram, ou seja, Israel. Então não esperamos o anticristo, esperamos a Jesus. Não tem para que a gente conhecer o anticristo. A igreja do Senhor provavelmente não vai nem conhecer o anticristo. Essa figura vai aparecer e vai se manifestar e vai se revelar justamente no período de tribulação em que a igreja não estará mais aqui na terra, né?
Então, por isso que a presença dos anciãos no trono garante que o céu está preparado para nós. Nós seremos os anciãos. A igreja serão os 24 anciãos que estarão apenas assistindo aquilo que vai passar na terra para o povo de Israel que não creu em Jesus. É por isso que lá em capítulo 20 fala sobre 22, 20, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro e floresça, né? Sejam dadas as glórias, as datas venhas, né? Sejam dadas a Cristo. Então, ações de graça, honra, glória e poder para todo sempre, Apocalipse 5, 13. Então, que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.